Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Shalom do nosso Senhor. Oh, glória. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Com saudade. Já faz uns diazinhos que a gente não se encontra, né? Por aqui, nessa programação de live. Mas estamos aqui, né? Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia concedido por Ele, né? Do fôlego de vida. Mais um dia que a gente pode contemplar a grandeza dEle, né? Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade. Queridos, eu estava aqui, nós estamos indo para o nosso curso bíblico, né? Glória a Deus por isso. Uma matéria maravilhosa sobre tricotomia, que quer dizer, somos trino, né? Temos uma alma, habitamos no corpo e temos um espírito. Somos um ser trino. E hoje é o fechamento da aula. E nós estamos indo, então eu peguei esse momentinho para a gente ir conversando um pouco. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Mas tem espaço para melhorar, como eu escuto muito isso do nosso pastor. E é verdade. Se tá bom, pode melhorar. E se tá ruim, pode ficar bom. Né? É só a gente não se desesperar. Eita Jesus. Peraí, minha gente, que o telefone pulou. Não tem nada não, isso acontece, coisa ao vivo é dessa forma. Então, se tá ruim, pode melhorar. E se tá bom, pode melhorar também. Só depende de nós, da nossa perseverança, confiança. Deixa eu encostar aqui para eu ajeitar aqui. E vamos avançando firme nele, se pegando na prioridade. Se pegando no não primordial, se pegando no que realmente tem sentido e não bobagens, porque nos últimos tempos tanta coisa tem se levantado, né? Coisas desnecessárias, como eu tenho um tio de São Paulo que ele diz, é desnecessário. Muitas coisas são desnecessárias, e é verdade. E é nisso que a gente tem que se ligar, para a gente não ocupar nossa mente, nosso tempo com coisas desnecessárias. Não é verdade? E a gente só pode ter essa compreensão, essa sabedoria, esse entendimento na palavra. Mas a minha prioridade de entrar nesse momento, não só de agradecer ao Senhor, né? De falar com vocês, é de passar o que eu estava meditando. Eu estava meditando, a gente estava tendo uma conversa, né? Familiar. E a gente debatendo, conversando. E eu despertei não, fiquei analisando em algo. Queridos, quando nós somos confrontados, né? Tá meio vermelho ainda, tá? Quando nós, que tá meio escuro, né? Aí fica vermelhão. Quando nós somos confrontados, mexe demais com o ser humano. Não é verdade? A gente sabe que a própria palavra, ela por si própria, ela confronta. Confronta o quê? Aquilo que a gente tanto foi ensinado de formas erradas, né? Quando a gente não tem o Senhor. Então, muita coisa está no nosso subconsciente. Então, quando vem informações que alinham, que geram vida, bate de encontro, confronta, né? Mas a gente precisa compreender que o confronto é algo benéfico, quando vem da palavra. E quando nós, seres humanos, somos confrontados, a gente se agonia um pouco, a gente mexe um pouquinho com o nosso eu, com nossa alma, nossas emoções, né? E a gente sabe que a palavra de Deus diz que a gente precisa renovar nossa mente com a palavra constantemente em Romanos 12:2, né? E como a gente vai renovar a Fabiana? Meditando na palavra de noite, como diz Josué 1:8. Porque só assim, né? Se a gente atentar, ouvir atentamente as instruções do Senhor e a gente andar conforme as instruções, a gente vai adquirir bom êxito em todas as áreas. A Bíblia diz que se a gente praticar os ensinamentos do Senhor, é saúde para o nosso corpo. Minha gente, isso é algo tremendo. E a gente precisa que a alma escute isso, medite, e conheça, entenda e pratique. Sabe? Para gerar vida, aquilo que já está proposto da parte de Deus para o nosso coração através de Jesus na cruz.
E quando a gente é confrontado, no momento que a gente é confrontado, exala na gente aquilo que mais consideramos, né? A natureza pecaminosa já ficou para trás, mas muita informação errada está dentro da gente. E se a gente não abafar, se a gente não dominar através da palavra, porque quando a gente busca a palavra nos ajuda a dominar os pensamentos errados, as informações erradas que a gente aprendeu com o pai da mentira há muitos anos atrás, antes da gente conhecer o Senhor. Então, o que é que vai exalar? Aquilo que mais temos dentro de nós. Ou melhor, aquilo que mais vai aflorar na nossa vida. É a palavra de Deus? Ou é a natureza lá de trás, que hoje nós temos a natureza em Deus, claro, mas muitas informações erradas estão no nosso subconsciente. E quando a gente é confrontado, eu vou especificar algo com pessoas, algo que alguém faz, que você não concorda, que eu não concordo, aquilo mexe um pouco com você. Aí vai ser nesse exato momento que a gente vai colocar para fora aquilo que mais tem sobressaído em nossas vidas. E eu estava meditando nisso. E é verdade. Se a gente não passar por situações que mexa de forma emocional, como é que a gente vai ver como a gente está em Deus? A postura. Como é que a gente vai saber como está o nosso emocional? E observe, é verdade. Quando está tudo tranquilo, você está ali na postura, seguindo firme. Agora, quando mexe com você, basta você discordar de algo. Ou talvez a compreensão não tenha chego para você da forma que chegou para outra pessoa, né? Mas mesmo assim, mexe com você. E como você vai saber lidar com essa situação? Como nós vamos saber lidar com esse tipo de coisa? É justamente aí, né? No confronto, nas afrontas, nas posturas que talvez, né, a gente jamais tomaria e o outro está tomando sobre a gente, né? Como a gente vai se comportar? Como a gente vai recepcionar esse tipo de atitude sobre as nossas vidas? E eu fiquei pensando, meu Deus, é verdade. Se tiver tudo tranquilo demais, a gente não vai crescer não, minha gente. Eu sei que a gente buscando a palavra, independente de aflições ou não, a gente buscando, porque a gente sabe que a gente vive nessa terra e a gente vai viver. Enquanto a gente viver aqui, a gente vai passar por luta, por aflições. O próprio Senhor nos relatou isso e já nos preparou referente. Mas Ele não para por aí, ó, vocês vão ter aflição. Não, Ele não joga a bomba sobre a gente e não dá o remédio e não dá a solução, não. Ele diz, vai ter, pô, mas tenha calma. Eu venci, vocês venceram comigo. Busca a palavra, medita nela, foca nela, renuncia às coisas erradas, porque a palavra vai te ajudar a dominar as coisas de que tanto eu que vocês aprenderam de errado. Eu ia falar, eu e vocês, né? Nós, não o Senhor. E é verdade. Se não tiver tipo de confronto, se não tiver pessoas ao nosso redor que até discordem da gente, como é que vai dar uma mexidinha com a gente? Pra gente ver até que nível a gente tá. Em Deus, a Bíblia diz que os frutos, quando a gente anda em retidão, obediência à palavra, a obediência traz assistência, a obediência faz com que os frutos sejam visíveis na nossa vida, a gente sabe disso. Mas eu estou falando, não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou querendo passar. É tipo, é necessário a gente passar por situações que a gente até discorde, sabe? Para poder a gente identificar como a gente vai lidar com aquele tipo de coisa, sabe? Pessoas que, né, nos afrontam, ou pessoas que dizem algo que não está em linha com o que você tem aprendido em Deus, com a palavra, sabe? Como eu e você vai lidar com esse tipo de coisa. Por isso que é importante, o dia a dia mesmo, a gente enfrentar isso, para a gente saber se a gente está firmado mesmo na rocha. Pode soltar, mãe. A gente chegou aqui já na igreja. Para saber se a gente está mesmo alinhado, sabe, com aquilo que a gente tem aprendido. Saber se a gente sabe conduzir a nossa alma nesses momentos, né, de confrontos.
Tudo é crescimento, tudo é aprendizado. E eu estava meditando sobre isso e eu quis trazer isso para você. Medita nisso que eu estou falando. É saber equilibrar. Sabe que a palavra não traz equilíbrio para a gente? Em todas as áreas, todas. Não tem uma área que ela não traga equilíbrio. Agora, para isso, a gente precisa estar buscando, né? A gente precisa considerar, a gente precisa desejar, não é verdade? E nessas horas é importante até surgir coisas assim para a gente ver. Como a gente se sai, né? Como a gente se sai. E tudo é oportunidade, queridos. Então eu quero trazer para você com isso. O que é que eu quero trazer com isso para mim e para você? Que mesmo se você seja afrontado, mesmo que você seja apontado, sabe? Deixa aflorar o que tem melhor de você. Você tem frações de segundo para dominar todas as coisas se você está buscando na palavra, né? E traguemos, né? Lições e a gente se surpreende até com a gente mesmo. Meu Deus, em outro tempo eu agi assim, mas agora buscando mais em Deus e desejando agir conforme Ele tem ensinado, eu estou, né, correspondendo de forma que agrada o coração do Pai. Não se deixa ser dominado por isso, né? Mas isso só é possível em Deus. Então, que nós possamos buscar cada dia mais e todo e qualquer confronto, não deixa de paralisar não. Calma, respira, sabe? Pensa no que Jesus realizou, pensa o que nós somos nele, qual a dimensão que nós somos no Senhor. E a gente tem poder que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, para dominar essas situações, essas circunstâncias, esse levante, essa afronta. Porque a gente vai lidar muito com isso. Não vai ser a primeira vez, não vai ser a segunda vez. Iremos lidar com isso constantemente. Oi, benção, eu tô sem óculos, viu? Oi, tia, tudo bem com você, Laura? Oi, Laurinha! Tô bem, minha amada. Saudade de vocês. Manda um beijão pra sua mãe, viu? Diga a ela que a gente tá com muita saudade, mas que a gente vai reservar momento pra gente se encontrar novamente em oração e estudo da palavra, né? Glória a Deus por isso, viu? Shalom, oh, glória. Deus abençoe. Eu vou ter que encerrar por aqui, porque eu tô chegando na aula e vai começar. Mas depois eu passo por aqui pra gente conversar. E eu vou terminar os itens que vocês sabem que eu tô dando. Estamos estudando com o Espírito Santo sobre os princípios que nos levam a andar como Jesus andou, né? Então a gente tem 4 pontos ainda para terminar, tá bom? E eu convoco você a ficar atento, porque quando a gente voltar a gente vai aprender muito juntos, amém? Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus. Cheiro no coração.